Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos novamente aqui no nosso pós-jogo, aqui do Conversas de Torcedor para vocês. Vitória do Fluminense para cá, magro de 1-0 em noite da troca de faixas, né? Fluminense campeão da Libertadores e também o São Paulo campeão da Copa do Brasil, né? Reunidos aí no Maracanã, e a vitória foi do Tricolor Carioca pelo placar de 1-0, gol do Cano. E nós vamos comentar sobre isso. Mas antes disso, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva. Se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhando os nossos vídeos, também deixando o seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho, e também acompanhando pelas redes sociais, no Facebook e também no Instagram, @Conversa de Torcedor. Não esquecendo o nosso Conversa de Torcedor Notícias no YouTube, terças e quintas às 18 horas, e também o nosso Conversa de Torcedor ao vivo às 11 da manhã pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM com vocês, tá bom? Acompanhando aí pelas redes sociais, no YouTube do Conversa de Torcedor, radionsc.com, pela Radiosnet, para você acompanhar de tudo que está acontecendo no mundo do esporte, também do futebol, inclusive, tá bom? Vamos falar aqui, pessoal, sobre o Fluminense e São Paulo. Fluminense, campeão da Libertadores, contra o São Paulo, campeão da Copa do Brasil, né? E quem se deu bem foi a equipe do Tricolor Carioca, né? Conseguiu a vitória pelo placar de 1-0, gol do Cano, né? Fazendo gol, o time do Fluminense é o oitavo colocado, com 50 pontos. O São Paulo é o 10º colocado com 46 pontos ganhos. E aí, temos aí o time do Fluminense se preparando para o Mundial de Clubes, né? Tentando recuperar os jogadores, né? Inclusive. E ainda, meus amigos, que nós temos aí o time do Fluminense que, principalmente, que está se preparando para o Mundial, né? O São Paulo campeão, que não teve nem 13 jogadores aí para esse jogo que aconteceu na última quarta-feira. Foi um time, assim, aproximadamente, na maioria de garotos, né? Para esse jogo aí que aconteceu, né? No jogo que aconteceu na quarta-feira no Maracanã. Então, jogo adiado pela 32ª rodada, né? Em que também teve a expulsão do Gabriel Neves, né? No primeiro tempo, né? Que complicou a situação do time do Tricolor Paulista, né? Em que teve um jogo que teve um jogo de pouca criação, muito truncado, né? E o Germancano, né, foi preciso para fazer o gol da vitória, né? Contra o São Paulo. Desde o início, a partida teve um jogo mais pegado, né? Um ritmo pegado, com alguns desentendimentos, muitas faltas duras, né? E uma delas culminou na expulsão do Gabriel Neves, né? E que permitiu ao time carioca impor o seu jogo para garantir essa vitória. E também a discussão, né, entre o Diego Costa e o Marcelo, né? Que teve troca de situação de discussões, de disse-me-disse, tal, no intervalo. Então, meus amigos, dentro de uma situação que aconteceu. Gente, no primeiro tempo, o jogo que se esperava de um amistoso, logicamente pela situação de dois times que foram campeões, né? O Fluminense campeão da Libertadores, o São Paulo campeão da Copa do Brasil, né? Pelos títulos das duas equipes, ocorreu de um clima duro e pouco criativo, né? De pouca criatividade na partida, né? Em que das melhores chances foram do Fluminense, né? Mas temos aqui alguns lances aqui, porque tivemos aqui com o David Braz, inclusive, e que o Marcelo levantou a bola na área, o David Braz cabeceou para o fundo da rede, mas o assistente levantou a bandeira, marcação de impedimento, né? E também do lance aí do Ganso, inclusive, que teve um passe, né? Um passe bom, né? Uma articulação na equipe do time do Tricolor Carioca. O Fluminense articula bem no ataque, Ganso recebe passe e passa de calcanhar para Ione Gonzalez na área do São Paulo. O atacante bate em cima do goleiro Rafael Squatoso, né? E aí, meus amigos, o time teve aí desentendimentos também, além do Diego Costa e do Marcelo, também o Diego Costa desentendeu aí com o Ganso, né? Depois de uma dividida aí na dividida da área do Fluminense. E trocaram empurrões, né? E acusações, o árbitro aí tentando apaziguar as coisas aí, e vamos embora. 18 minutos de partida do primeiro tempo. E aí, teve duas oportunidades boas, né? Chances boas para o Fluminense, né? Lógico, né? E que teve aí, né? E no final da partida do primeiro tempo, que o Alexander, né? O Alexander
né, que encontrou o Samuel Xavier na área, né, temos aqui no final do primeiro tempo, inclusive. Até também teve a expulsão do Gabriel Neves, né, que teve a expulsão de muitas faltas, né, e de pouca criatividade, né, aos 28 o jogador Gabriel Neves foi expulso, né, pegou no tornozelo do Thiago Santos, né, um pisão, né, e ainda a equipe do São Paulo, de muita correria, né, de muita correria que aconteceu, de muita correria que o Dorival Júnior impôs na partida, porque por conta dos garotos que estão em campo, né, e também de mantendo a posse de bola no campo de ataque, né, que também teve teve arriscar jogadas aí, né, de efeito, né, o Juan arriscou um drible de efeito sobre o Marcelo, que tira a bola para a lateral, né, de olhar enviesado, né, para o jovem da equipe paulista, né, o jogador Marcelo, aos 38, né, e o Samuel Xavier, aos 46 minutos, né, 2 lances, inclusive, né, aos 46 minutos, que o Alexandre dá um passe para o Samuel Xavier, na área do São Paulo, o lateral soltou a bomba na diagonal, mas o Rafael defendeu, e no mesmo minuto, com o David Braz recebendo do Marcelo na área, e é pressionado pelo Rafinha, solta de um bico para fora, né, e aí o time do Fluminense pressionou novamente, com o Martinelli que recebeu na entrada da área, dribla a marcação, né, e chuta colocado na esquerda do goleiro Rafael, à direita do goleiro Rafael, com muito perigo, né, chutando de esquerda, né, e terminou o primeiro tempo com essa situação também de muita tensão, né, por parte fora de campo, porque teve desentendimentos aí do Diego Costa com o Marcelo, né, e aí teve no segundo tempo, né, que teve aí na segunda etapa, né, homenageando aqui, o saldo do primeiro tempo terminou com 7 cartões amarelos e 1 vermelho, né, isso que até chamou um pouco mais a atenção. E também o Fluminense voltou pressionando no segundo tempo, no campo de ataque, com troca de passes, né, construindo aí as jogadas, né, o Lelê entrou no lugar do David Braz, né, para fazer as jogadas aí, então, e construindo passes e acabando fazendo o gol da equipe do time do Fluminense aos 8, né? E o Lelê virando a bola para o Cano, na entrada na área do São Paulo, o argentino mandou um chutaço que desviou no Rafinha para alcançar no campo do gol do Rafael para abrir o marcador. Então, fazendo o gol, cobre o Cano para fazer 1-0, né? Para fazer 1-0, né? Que fez aí o seu 38º gol na temporada, né? Artilheiro do Brasil, né? Então, meus amigos, temos aí, o time do São Paulo fez algumas mudanças para tentar mexer na equipe, para conseguir soltar mais, né? Apesar que está com 1 a menos, né? Que estava com 1 a menos, né? O William Gomes no lugar do David, Nathan Mendes no lugar do Juan, né? Lateral direito no lugar do atacante Juan. E aí, meus amigos, também teve uma situação também que o Samuel Xavier teve uma situação de dores no joelho direito, né? Pelas atualizações que já chegamos aqui, que teve aí nas atualizações, que não é de grave nenhuma, né? A situação das dores do joelho direito não é nada de mais grave, né? E que vai treinar na próxima semana, vai voltar aos treinamentos na próxima semana, e não é nada de mais grave, então tá tudo certinho com ele. O Samuel Xavier saiu para a entrada do Guga, né? E a equipe do time do Fluminense, a equipe do Fluminense teve chance de gol com o Marcelo, que driblou a marcação perto da área, no, do São Paulo, e passa para Martinelli, e o volante chuta, o volante solta um chutaço colocado que passa raspando o ângulo do Rafael, ao 19. E a equipe do time do São Paulo, mesmo com 1 a menos em campo, o time da equipe do time o passe, inclusive, aí, o jogo voltou a entrar de um clima morno, né, inclusive, né, porque o Fluminense não conseguiu transformar a posse de bola em boas finalizações, né? O time paulista cresceu com a entrada dos jovens, né, inclusive, né, que levou algum perigo de gol, algum perigo de gols nas jogadas pelas pontas, né, do time do São Paulo, né? Por exemplo, aqui com o Pablo Maia, em que o Lima recuou na pequena área para o Fábio, que demora para passar, e o Pablo Maia conseguiu desviar a bola de carrinho e a bola vai na direção ao gol, mas o goleiro se recuperou com a ponta dos dedos para desviar para fora, aos 23 minutos, né? E aí teve essa pressão.
E aí teve o Léo Fernandes no lugar do Iori Gonzalez pelo Fluminense e a troca do São Paulo com o Thales Costa no lugar do Alisson e o Erisson no lugar do Luciano. E aí a equipe do São Paulo com a pressão, inclusive, né, com o Erisson também, que sentiu dores aí, né, na primeira jogada, né, do Erisson, que sofreu um pisão de Guga, né, no pé esquerdo, né? E a equipe do time do Fluminense tentando, né, jogadas, né, tentando uma troca de passos para fazer finalizações muito bem, em que o Léo Fernandes disparou em direção à área do São Paulo, na direção da área do São Paulo, e os companheiros se apresentaram, mas ele prende e chuta fraco para a defesa do goleiro Rafael, aos 31 minutos, aos 31 na segunda etapa, melhor dizendo. Então, tivemos aí as substituições aí, né? Porque temos aí o Diogo Barbosa no lugar do Thiago Santos e o André no lugar do Marcelo. E aí, eu já tinha falado aqui sobre essa situação também, em que nessa pressão aí do William e do Thales pelas pontas, que teve aí o jogo aos 38 também, que a equipe do time do São Paulo pressionando, né? Tendo essa pressão, inclusive, né? Dentro de uma forma aí, que até porque o time do São Paulo teve aí com o Lucas Beraldo, aos 39, que o Rafinha levantou a bola na área do Fluminense, e o Beraldo cabeceou, e nas mãos do goleiro Fábio, né, inclusive. Então, tivemos aí dos lances, né, que tivemos aí a substituição com o Thales Wander no lugar do Pablo Maia, e principalmente aí, nos minutos finais, o Fluminense também aumentou o volume de jogo nos minutos finais de partida, né, que a gente temos aí. Mas faltou a contundência, para as duas equipes, né? De um de cada um. Então, para marcar os gols, inclusive. Então, faltou essa contundência, né? Nessa etapa final de partida, né? Porque tivemos aí, né? Tendo essa troca de passes, o time do São Paulo tendo na pressão, inclusive, né? Logicamente, que dentro de um detalhe muito grande, né? A equipe do São Paulo, né? Tentando fazer o gol de empate, não conseguiu. Então, meus amigos, tendo aí 11 cartões amarelos, 1 vermelho, né? Terminou a partida no Maracanã, nesse estádio. Então, e uma arbitragem muito contestada, né? O árbitro André Luiz Policarpo Bento, né, de Minas Gerais, distribuiu cartões, mas não conseguiu controlar a partida e atraiu para si o descontentamento de jogadores e comissão técnica, né? Então, a arbitragem do Brasil, olha, é uma vergonha. Diga-se passagem, é uma vergonha que temos aí nesse momento. Então, em que houve uma tentativa de troca de... falando sobre isso do Diego Costa e do Marcelo, que houve uma tentativa de troca de tapas entre os dois, né? Mas o árbitro não aplicou cartão. A fonte de punição quebrou a regra da partida, porque, cara, uma coisa que a gente sabe muito bem por isso aí. Então, tem que ver uma situação, porque essa regra da arbitragem, isso mostra que é uma situação que precisa ser mudada na arbitragem brasileira, né? Que precisa ter pulso firme. Não adianta... E se tiver... Olha que eu vou falar para você, para comentar para você o seguinte, e que os árbitros precisam ter pulso firme. E olha, teve árbitros que principalmente aí, que tem a situação aí, que é brincadeira não, que a gente, se contar aqui de árbitros aí também, que teve, assim, de pulso firme, mas eu não estou puxando saco de arbitragem não, tá, gente? Pelo amor de Deus, que estão aqui falando sobre a arbitragem, que é uma vergonha. Juro por Deus, hoje em dia está uma vergonha. É uma situação terrível. Terrível mesmo, porque uma coisa que prejudica a partida é a arbitragem. Mas ficou no 1-0 para o Fluminense contra o São Paulo. Vitória do Fluminense, né? De ritmo truncado, mas e sem e pouca criatividade no jogo. Então, o time do Fluminense está encarando nesse momento contra a equipe do Curitiba agora, nesse momento no Maracanã, às 9 horas da noite, começou às 9 horas, começou agora esse jogo, está jogando nesse momento o Fluminense contra o Curitiba, né? E no domingo, São Paulo contra a equipe do Cuiabá, São Paulo contra o Cuiabá, a partir das 18h30, no Morumbi, em São Paulo, essas próximas partidas do Campeonato Brasileiro para Fluminense e São Paulo, certo? Fluminense e Curitiba, jogo de agora, das 9 horas da noite, contra Fluminense contra o Curitiba no Maracanã, e São Paulo e Cuiabá, no domingo, amanhã, às 18h30, no Morumbi, tá bom? Números da partida, estatísticas, chutes ao gol, combinando finalizações, né? 24 para o Fluminense, 4 para o São Paulo. Chutes ao gol,
olha só, em chutes ao gol. Falando aqui de novo aqui em finalizações, foram 24-4 para a equipe do time do Fluminense. Chutes ao gol, inclusive, teve 8-1 para a equipe do time do Fluminense. Chutes ao gol. Faltas, 25-14 para a equipe tricolor carioca do time do Fluminense. E posse de bola, o Fluminense teve mais posse de bola na partida, no jogo da última quarta-feira. 60%, repito, 60% contra 40% do São Paulo. 60% para o Fluminense contra os 40% da equipe do time do São Paulo. Beleza? Gente, amigos, estamos encerrando aqui o nosso pós-jogo de hoje. Muito obrigado pela sua companhia de sempre. Gente, se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando o seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube. Também fortalece o nosso trabalho e ainda acompanhando pelas nossas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo de acompanhar o nosso programa, o nosso Conversa Torcedor Notícias, terças e quintas, 18 horas no YouTube do Conversa de Torcedor. E também não esquecendo, todo sábado, às 11 da manhã, Rádio Nossa Senhora de Copacabana, o nosso programa no Conversa de Torcedor. Pelas ondas da Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração. Acompanhando também pelo YouTube do Conversa de Torcedor, também pelo site radioNSC.com, pela Radiosnet, acompanhando sobre as informações do esporte e também do nosso futebol carioca. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo do pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Valeu, galera!